Sí, chicos. Entonces, en la clase pasada, en la semana pasada, nosotros trabajamos a... Hola, Andresa. Nosotros trabajamos la parte de los comparativos, ¿no? Que me parece que todos, o casi todos, entendieron muy bien, trabajaron bien las frases, aunque no todos enviaron como yo les había pedido, ¿no? Yo les pedí que enviaran una hoja como un trabajo y no como un apunte cualquiera en el cuaderno. Y me gustaría que ustedes pusieran un poquito más de atención en eso de enviar las tareas, ¿sí? Pero me parece que la cuestión comparativos fue entendida y me parece que fue asimilada por ustedes. Hoy me gustaría que nosotros nosotros tenemos que ver sobre la acentuación, la segunda clasificación, el segundo tipo de palabra acentuada o no acentuada en español. Me gustaría que ustedes vieran ahora, o me pudieran decir ahora, tienen su libro ahí, la primera que hemos visto. Entonces, que no lean el libro, ¿sí? Ustedes pueden mirar y intentar pasar lo que ustedes tienen sobre las palabras agudas. ¿Quién puede hacer eso? ¿Me puede explicar? Profe, las agudas son las... ¿Quién me puede hacer eso? Acordándonos de que no todas las agudas llevan tilde. Tilde, como yo ya les había dicho, es lo mismo que acento. ¿Quién me puede decir algo sobre las agudas? Turma do oitavo. Esqueceram tudo. Alguém me pode contar? Nada? Bueno, yo les voy a poner entonces, yo les voy a hablar entonces sobre, primero, las agudas son las palabras que tienen la tónica en la última sílaba, ¿sí? En la última que yo digo, la que termina la frase. Ahora quiero saber si Brenda me puede decir una palabra aguda y decirme si lleva tilde, si no lleva. Brenda, ¿me escucha? Agudas. Agudas são aquelas que são a última sílaba, né? A gente já viu, vocês já enviaram atividades sobre elas, só que eu estou revendo as agudas para depois entrar na próxima, que é dessa semana. Prof, elas estão perguntando qual Brenda que é para explicar. Ai, desculpa. Desculpa, eu esqueço é a Brenda com H. Brenda com H, vamos lá? Não, Brenda? Manuela, então, poderia? Por que a Brenda não quer participar?
Não sabe, não entendeu, não ouviu o que a prof pediu? Não sabe, tá? Então, assim, ó. Prestem atenção nessa questão, gente, porque depois virão todas, tá? Eu estou começando com as agudas, com as próximas, que são as graves, e depois virão as outras. Então, vocês têm que ter essa noção e de lembrar de uma e outra que a gente já tenha visto. Aguda seria o equivalente à oxítona, do português, só que em espanhol tem outro nome, né? Então, assim, ó, vamos lá para, deixa eu só ver qual é a página 17, jardín, muy bien. E este jardín, Brenda, lleva tilde ou não lleva tilde? Jardín. A tônica é a última. Leva acento ou não leva? É acentuado ou não é? E por que é acentuado jardín? Alguém pode ajudar, gente? Por que é acentuado jardín? Por causa do acento no... Ou com N, não. É por causa do N e do acento no I. É? Exatamente, mas por que é acentuado? Porque termina com N. Simples. Então, jardín é acentuado porque termina com N. Quem pode me dizer uma outra? Uma outra aguda? Essa outra palavra precisa terminar com N também? Ou só aguda? Ela tem que ser aguda, só que não todas elas são acentuadas. O que são acentuadas são as que terminam com Q. Quem pode me dizer? Ô, prof, qualquer pergunta mesmo? Quem está falando? Ah, tá. Era eu. Vitor, né? É. Eu estou retomando o que a gente já viu, porque eu quero continuar com a acentuação do espanhol. Então, eu quero saber assim, me dá uma palavra aí que seja aguda, com acento ou não. Só que se tiver acento, tu vai me explicar o porquê que tem. Ah, tá, entendi. E aí? Prof, qual que é a pergunta? Tu não estavas? Tu não estavas na sala? Não, eu tava, só que a internet caiu bem na hora, daí travou um pouco na tua fala. É assim, ó, eu tô falando das agudas, que é o mesmo que oxítonas. Então, assim, me dá um exemplo de aguda e me explica por que ela é acentuada ou não é acentuada. Ah, tá. Naomi, poderia me dar essa resposta? Manuela, ilustración. Muy bien, ilustración es una palabra aguda terminada con N y por eso lleva tilde. Laura, ¿quieres complementar una que no tenga tilde? Porque hay algunas palabras, chicos, que son agudas sin tilde. Tilde é o acento. Vitor, conseguiu? Resolución, ilustración, elección. Isso. E agora, eu estou vendo que vocês estão. Cantou? Cantou leva acento. Por quê? Porque termina em
vogal. Então, as agudas com acento são as que terminam em vogal, N y S. Solamente eso. La regla es esta. Incluso sería bueno que los que no se acordaban de la regla, que puedan apuntar ahí. Agudas, acentuadas, las que terminan con vocal, con N y con S. Por eso, instrucción, sí, lleva tilde, una que termine con S. Ahora no me acuerdo. Entonces, esta es la regla. Las agudas son las que tienen la tónica en la última y terminan con vocal, N o S. Muy bien, Manuela se acordó de una palabra que sería terminada con S, cortés, francés, inglés. París, ajá, muy bien. París, que es un nombre propio, lleva tilde también, ¿sí? Portugués, inglés, francés, París. No me acuerdo de otras. Bueno, esta es la parte de las agudas. Películas no. Películas no es aguda. Aguda es la que tiene la tónica en la última sílaba, ¿sí? Película sería una palabra esdrújula, que vamos a ver un poquito más adelante. Esdrújula, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, las agudas, esto es, porque cuando yo envíe alguna cuestión que se refiera a la acentuación, yo voy a poner de todas las palabras que hemos visto. Entonces, esta semana que vamos a ver esto de las graves, yo voy a poner también cuestiones de las agudas, que ustedes tienen que volver un poquito para ver. Bueno, acá en la página, a ver, la página 29. La 29, ¿están todos? ¿Alguien me puede hablar, por favor, si están ahí con el libro? Eu vou pegar o livro aí, prof. Calma aí. É pra eu ler? No, yo quiero saber quién está, porque como yo no puedo ver acá, ustedes no tienen la cámara prendida, no puedo saber si están incluso en la clase. Ustedes pueden entrar y salir para pasear, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Y la clase yo la estoy dando, pero no sé si ustedes me escuchan. Eu tô com um livro na página aqui. Sí, y me gustaría también que estuvieran acá, en la clase de La español, ¿sí? Me gustaría que estuvieran en la clase de español. Prof, que página é mesmo? Ahora estamos en la 29. Las agudas la hemos visto en la 17. Entonces es bueno que ustedes apunten, porque eso es una clase de español. Ustedes deberían tener su libro y su cuaderno para apuntar cosas, anotar, ¿sí? Ahora en la 29 vamos a ver otro tipo de situación de tónicas, que son las palabras. Estas palabras tienen dos nombres, graves o llanas. Llanas, se escribe con doble L. ¿Ustedes ven ahí en la 29? ¿Alguien me puede contestar? Prof, Hum. é pra ler o que você pediu? Não, eu quero só que vocês vejam o nome dessas palavras que nós vamos ver agora, que não são mais as agudas. Agora nós vamos falar das graves ou, se disse também, llanas. Quero saber se todos estão aí, estão vendo, tá? Sim, Bueno, também. Entonces, ahí estas ya no tienen la tónica en la última sílaba, tienen la tónica en la penúltima sílaba.
que seria em português, que tipo de palavras? A ver, quem me pode dizer? É a proparoxítona? Não, não é. Não, ainda não é proparoxítona. A primeira que a gente viu, aguda em espanhol, oxítona em português. Agora nós vamos ver graves em espanhol e paroxítona em português. Muy bien. Entonces, las agudas y las graves o llanas son las que tienen la tónica, la penúltima y no más la última, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos un montón de palabras que me gustaría que, por ejemplo, Víctor pudiera leer la primera línea, después Julia puede leer la segunda línea y Naomi pudiera leer la tercera línea que está ahí en este rectángulo amarillo. ¿Entendieron? Podemos empezar, Victor? Sim. Eu não quero ler, pode ser. Bueno. Primeiro eu, né? Assim, sim, só um pouquinho, gente. Então, assim, o Vitor vai abrir o microfone dele e os demais fechem para não dar aquele equinho chato que dá. Então, Vitor, lembra que nós estamos falando de paroxítonos, ou então graves, tá? A tônica é aquela que não é a que termina, é a penúltima. Eu falo isso porque nem todas elas estão acentuadas, então talvez tu não vai saber a pronúncia. Podemos começar? Sim? Tá bom, posso falar? Aham. Móvel, açúcar, Uhum. aparato, resposta, alegre, césped. Césped? Sei lá como se fala. ¿Puedes repetir a última? Césped? Eu acho que é assim Césped. que se fala, né? Césped. Isso. O D é mudo, praticamente não se pronuncia o D. E césped, o E também não é aberto, tá? É césped. Então, se todas essas palavras, alguma aí vocês não sabem o que significa? Sim. Eu não sei Sim. o que é a última. Aparato Césped. é aparelho, não é? Aparelho Aparato é doméstico. aparelho, isso. E césped é grama, sabe grama de praça, grama verde, verdinha, assim? É césped, ¿sí? ¿Entendieron? Bueno, la segunda... Sí. Bueno, gracias. La segunda, yo pedí que Manuela o Julia, no me acuerdo. Julia puede leer. Pode ser outra pessoa? Não, puede Tinha ser. pedido pra Naomi ler, prof. A Naomi foi a última. Ah, tá. Vai lá, Júlia, lê as 3 primeiras. Vai lá. As 3 primeiras da segunda linha aí. Barril, arbol, catéter, tribo, túnel, confete e scanner. La Não sei pronunciar. primera no está muy bien. ¿Puedes repetir? Eu não sei pronunciar. Barrio. Mario, Barrio, muy bien. Árbol, catéter, tribu, túnel, confeti y escáner. Muy bien, Julia. ¿Alguna palabra ahí que la turma no entienda? Catéter e scanner. Scanner existem as duas palavras no português. Catéter, como é que eu vou explicar para vocês? É um aparelhinho, geralmente utilizado em tratamento de saúde, assim, que às vezes eles introduzem no corpo da pessoa, quando a pessoa tem alguma deficiência ou precisa fazer Lembrei. Lembrasse? E o E scanner. Scanner por exemplo, eu quero escanear algo, um documento, ou algo assim. É a mesma palavra. Tribo é tribo. ¿Entienden lo que sería barrio? Barrio.
Barril, não é? Barrio. Barril. Barril é barril? Não, é bairro. Por exemplo, Laura, ¿en qué barrio vives? No Campeche. Muy bien. A ver, Manuela, ¿en qué barrio vives? No Campeche também. También, no hay nadie que vive en otro barrio, ¿no? Eu ¿Quién? moro no Rio Tavares. Esqueci. Ah, es otro barrio, ¿no? Ah, Mariana, Morro das Pedras, e o Ângelo também Morro das Pedras. Vocês moram em lugares lindos, né? Muito lindos. Quem perguntou o que era árbol? Alguém perguntou o que era árbol. A Árbol Marina perguntou. é o mesmo que árvore, sim? No, o mesmo que árvore. Então, para não perder o costume, gostaria que vocês pegassem o seu marca-texto e marcassem a sílaba tônica aí. Vejam, gente, uma coisa que acontece muito quando a gente trabalha isso é que o aluno se confunda. Como, digamos, a palavra resposta. A palavra resposta, a tônica é a segunda sílaba, ou a penúltima, né, de trás para frente. Então, e tem gente que acha que porque é a segunda ou a penúltima, então tem que ser só palavras com 2 sílabas, e não é o caso, tá? Por isso estou pedindo para vocês marcarem com marca-texto. Então, móvel tem o acento, vocês já vão saber o que é. Açúcar também. Aparato, qual seria? Qual seria a sílaba? Aparato. A última, eu acho. No, aparato. Ah, tá. Qual seria? A penúltima? A penúltima, exatamente. RA, aparato. No lleva tilde. Respuesta, pues, la penúltima. Alegre, le. Y césped lleva acento. ¿Sí? Entonces, ahora la última línea. Yo pedí que Naomi pudiera leer. ¿Puede ser, Naomi? Naomi. Mariana, ¿me puedes leer la última? Posso ler, prof? ¿Quién es? É o Arthur. Arthur. Vai lá, Arthur, por favor. É a última linha toda? Isso. Cálice, agonia, origem, canibal, futebol, lunes, Bahia, secretária. Cuida um pouquinho, Arthur, com... Olha o canibal. Como é que seria? Volta pro canibal. Ah, tem acento ali, né? Isso. Então, como seria? Caníbal. Caníbal. Ajá. Caníbal, ¿sí? Entonces, acá, de nuevo, todas estas palabras, ¿hay alguna que ustedes no conozcan? A primeira. Cálice, sería lo mismo que cálice, ¿sí? Creo que sería eso. Entonces, para que para que façamos igual o que foi, que a gente viu lá na Aguda, eu pedi para vocês marcarem isso, eu não tenho como comprovar se vocês marcaram ou não com marca-texto nas tônicas. Por que eu peço isso? Para vocês perceberem que nem toda tônica é acentuada, né? E é por isso que existem essas regras para a gente saber se acentua ou não. E a regra vai depender não da tônica, porque a palavra, a frase, a sílaba tônica a gente tem que pronunciar, mas vai depender de como essa palavra termina. Então, aqui embaixo, naquele quadrinho, nós temos sempre tem uma fala, né,
que dá para a gente escolher as palavras para daí tirar a regra. Então, a regra das graves ou llanas seria: se acentuam graficamente as palavras graves ou llanas que terminam em consonante, com exceção de L e R, tá? N e S, e também se acentuam as que terminam em hiato. Tem uma palavrinha aí que termina em hiato, que é agonia. Vocês lembram o que é hiato? E Bahia? E Bahia. Vocês lembram o que é hiato? Sim. O que seria? Quem saberia me dar um exemplo? Eu sei. Alguém sabe? Eu sei. Então fala. É quando tem duas vogais juntos na mesma sílaba? Aí seria um ditongo. O hiato é quando essas duas vogais que estão juntas ficam uma em cada sílaba. Por isso que a agonia é uma grave. Porque, olha só, ela está na segunda sílaba de trás para frente. Agonia. Quando eu for separar graficamente a sílaba dessa palavra, eu vou perceber que a oni ficou na segunda sílaba, tá? Gente, eu estou observando o que está acontecendo, tá? Eu estou observando quem está falando palavrão ou sugerindo, estou vendo quem está rindo, tá? Então, tudo isso eu estou registrando aqui, gente. E eu fico preocupada, gente, porque é uma aula de uma maneira diferenciada e que eu preciso saber se vocês estão entendendo, se vocês estão me acompanhando, se eu preciso voltar para trás, enfim. Só dá uma controladinha aí, tá? Voltando, então, para a regra, né? Que a gente viu aqui no livro, na página 29, no livro de vocês. Se acentuam graficamente. Eu queria saber se vocês saberiam me explicar o que é graficamente. O que é graficamente? Graficamente, então, é assim, quando eu acentuo com um sinal gráfico, tá? Porque a palavra pode ter a tônica, como, por exemplo, alegre, alegre, o lé é a tônica, mas não está acentuada graficamente. Por quê? Porque não leva acento. E por que não leva acento alegre? Porque termina com vogal, tá? E a palavra que se acentua graficamente é que a gente coloca o acentinho, tá? Lembrando que o acento é o acento grave. Então, se acentuam graficamente as palavras graves ou llanas que terminam em consonantes, consoante, exceto em N e S. Também se acentuam as que terminam em hiato e não em ditongo. ¿Sí? Então, essa seria a regra. Agora, les vou a pedir que hagan a número 15. Eu les vou a dar 3 minutos para que ustedes hagan, e aí les vou a pedir que ustedes me digam. Sí, profe, se acentúa, ¿por qué? No, profe, no se acentúa, ¿por qué? ¿Me entienden? Chicos, ¿me entienden? Peraí, como assim? Eu não entendi. A gente vai Sim. botar no chat isso? Não, vocês vão fazer agora no livro, e depois eu vou perguntar uma por uma. Tá. Professora, eu não entendi muito bem como que acentua. Quando tem vogal no final, não leva acento? Olha só, por isso que eu pedi para vocês pegarem o marca-textos e anotar ali, ó. Vocês vão ter que acentuar, eu vou ler de novo. Se acentuam graficamente as palavras graves ou É na página llanas, 29, né? que
terminam em consonantes, pero não são todas as consonantes, são as consonantes menos N e S. E também se acentuam as que terminam Tem em suéter? hiato. Oi? O suéter é no E lá, né? No primeiro E. É, uma coisa que vocês têm que ficar ligados quando se faz esse exercício é que saber que todas essas palavras são graves. O que é uma palavra grave? Gente, eu falei até agora, o que é uma palavra grave? Que não tem acentuação. Não. Uma palavra grave, por isso que eu digo, gente, vocês têm que ficar na aula inteira, anotando coisas. Porque não dá para sair, Ô, sei lá Victor, para para onde de vocês ativar o vão. som antes de perguntar, velho. Pelo menos pergunta antes de ativar o som dos outros. Uma palavra grave é aquela palavra que tem a tônica na penúltima, de trás para frente, tá? Em português, essa palavra grave seria o mesmo que paroxítona. Todas essas aqui do exercício 15 são graves, tá? Agora, o que eu quero saber é se essa grave é acentuada e por quê? E se ela, deixa eu ver, tem algumas aqui que não são acentuadas. E aí vocês têm que dizer o porquê. Tá, gente? Posso já chamar? Sim. Andressa, lê a primeira e fala para mim se é ou não. Andressa? Acho que ela não entrou na chamada, prof. Ela já entrou sim, vai ver que ela Ela não saiu tá na já. chamada mais. Oi? Ela não tá mais. Ah, tá, porque eu vi quando ela entrou, não vi quando ela saiu. O Ângelo, a primeira palavra. O Arthur, por favor, Arthur. A Brenda Silva. A Brenda Vicente. Oi, prof. Brenda Vicente tem que fazer a primeira palavra da letra A, da número 15. Me dizer que palavra é, que se ela é ou não acentuada e por quê. Ela é? Ela é acentuada? Eu acho que é. Aí tu terias que ler a regrinha que está um pouquinho acima, que eu acabei de falar. Eu acho que ela é. Eu acho que ela é. Ela termina em quê, Brenda? R. Em R. R é uma vogal ou é uma consoante? Consoante. Consoante, muito bem. Então, a gente sabe que a regra é palavras graves terminadas em consoante, menos N e S, são acentuadas. Então, lê para mim. Suéter. Suéter, muy bien, Brenda. Suéter lleva tilde, ou seja, essa acentuada graficamente. Muy bien. Bruno. Não veio e nunca vem. Bruno, professor, Enzo. que página vocês estão? Enzo. Oi? Que página vocês estão? A gente tá na 29, página cara. 29, no exercício 15. Ah, bom, entendi. Página 15. Enzo, tu pode fazer a letra B? Posso. ¿Me puedes decir si esta palabra, me puedes leer y decir si esta palabra es o no
acentuada? Hermana. Hermana, termina con qué? A. Con A. A es una vocal, entonces debe ser acentuada o no. No. ¿Ah? No. No, porque termina con vocal y las terminadas en vocal, las llanas terminadas en vocal no se acentúan. Bueno, ahora, Gabriel, ¿me puedes leer la letra C? Tá, a letra C, livraria. Livraria. Não, é a C, um pouquinho em cima. Ah, tá, inútil. Letra Agora C. eu tava lendo a D. Inútil. Tem acentuação, Por quê? porque termina com consoante, com L. Muito bem, Gabriel. Gabriel Machado. Gabriel Machado, tá? Ele não tá. Gustavo. Gustavo, puede leer la letra D? Iago, puede leer la letra D? Iago. Por que tem acento, Iago? Tá, mas pode escrever, Iago. Tem acento porque termina com hiato, muy bien. Muy bien, Iago. Isabela. Isabela puede leer la letra E. A ¿No? Isa não tá. João Vitor? João Vitor também não está? Não lembro de tê-lo visto entrando. João Vitor? Não? Júlia? Então vai lá, João Vitor. Vai lá, João Vitor. Fala a letra E para mim. O que foi, Ângelo? João Vitor, pode responder? Portátil. Com ou sem acentuação? Portátil. João, pode me dizer? Olha como ela termina. Muito bem, termina em consoante, em L, né? A Júlia já respondeu na outra, Laura também já falou. Manuela. Manuela, ela... Hã? Eu não sei pronunciar, mas, tipo, não tem. Quer dizer, tem acentuação porque, tipo, termina com consoante, eu acho. Sim, tá certo, Manuela. Examen. Pode repetir? Examen. Ai, eu tenho vergonha. Mas, querida, ninguém tá te vendo. Vai lá. Tá, também, sei lá. Examen, examen. Tem acento porque termina em consoante. Arthur, por favor, fala a letra G. La G. Não tem acento porque termina com vogal. ¿Me podrías decir qué palabra es? Mercância. Mercancía. Mercancía. Daí, já muda um pouquinho, né? Termina com vogal, porém... Sim. Porém, termina com hiato. Então, leva acento. É o mesmo caso da livraria. Mercancia, livraria. Mercancia, Arthur, é o mesmo que mercadoria, sabe? Aham. Bueno, y ahora tenemos una última palabrita que sería... Ô, prof, Oi. a G, ela é acentuada porque é hiato e ditongo também? Não, ela é só hiato, porque o I e o A, eles são colocados em duas sílabas diferentes, daí a gente chama de hiato.
O ditongo é quando eles ficam na mesma sílaba, como, por Ah, exemplo, Eu a achei que palavra... estava uma sílaba. Tá, assim, ó, Enzo. A palavra respuesta, respuesta é um ditongo, porque o U e o E ficam na mesma sílaba. Já no caso da mercancia, é um hiato, porque ficam em sílabas diferentes. Sí, Enzo, ¿me entiendes? Sim, obrigado. De nada. E agora, deixa eu ver, Maria. Maria, eu vi entrando. Cadê? Maria, não está mais. Mariana. Mariana. A Mariana também eu vi entrando. Entram e dão uma saidinha, né? A última palavra da H. Ah, mas tu estás sem o livro. É isso, Mariana? Tu estás sem o livro. Então, depois da Mariana, a Marina. Tá, Mariana, já entendi. Tenta procurar esse livro para a próxima semana. Tá, Mariana? E também para fazer as atividades da semana. Ok? Bueno. Agora a Marina vai fazer, então, a letra H, a H. Tá, eu acho que tem acento porque termina em consoante. 1000 hojas, muy bien. 1000 hojas sería sin tilde o sin acentuación gráfica, porque termina en consonante, ¿sí? Consonante, exceção, né? Bueno, chicos, já veo que vocês estão muito preocupados com o almuerzo. Todos têm muita hambre, ¿sí ou não? O que é hambre? Hambre, Fome. fome. Entonces, yo les Nossa, eu tenho muita fome. Yo les dejo, chicos, yo sé la hora que termina y que empieza la clase, ¿sí? Pero a veces tenemos que concluir un pensamiento, hasta porque ustedes tardan mucho en participar, entonces se pierde mucho tiempo de la clase, ¿me entienden? Por eso yo sé que la clase se termina a las 12, pero por eso a veces lleva un poquito más de tiempo. Bueno, chicos, entonces yo me despido con esto de las graves y llanas, ¿sí? Y les voy a enviar, como todos los lunes. ¿Sabe qué es lunes? ¿Qué sería lunes? Segunda. Segunda-feira. Como todos los lunes, vamos a enviar algunas actividades para ustedes, incluso sobre graves y sobre agudas, ¿sí? Hasta el viernes entonces, ¿sí? Adiós, chicos. Tchau. Tchau, prof. Chao. Tchau. Tchau. Chao, Chao. chicos.